Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas. Ideia de comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu. Então esse é o nosso primeiro episódio da nossa série sobre pluralismo religioso no Brasil. E no nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre desigrejados. E para isso nós convidamos duas pessoas muito especiais. Lia, você quer apresentar nossos convidados? Eu vou apresentar a Eliana. A Eliana, né, nossa convidada, vocês já conhecem. Já foi nossa convidada para falar, né, sobre podcast, falar sobre espiritualidade. E a Eliana, ela é cristã evangélica também, assim como eu, cursa o doutorado em sociologia e a gente se conheceu nas ciências sociais, né, como já falamos, é feminista, ela é host também do podcast Elas Pesquisam, que já fica a indicação aí para quem quiser e puder ouvir, e é isso. Então, o nosso outro convidado é Frei Faustino, é formado em teologia, acredito que também em filosofia, é religioso, padre, então tem esse rolê, né? Teologia, filosofia e agora fazendo mestrado em teologia. No mais, ao que eles tiverem de acrescentar nessa apresentação, por favor. Então, passando a palavra para a Eliana. Na apresentação foi show, foi massa. Eu me sinto contemplada, né? Eu me sinto muito em casa conversar com vocês e estou ansiosa mesmo por esse debate que eu acho que vai ser muito rico. Como a Lia disse, a Eliana já participou do episódio anterior, então a galera já conhece. Agora, o Frei Faustino, acho que é interessante o senhor dizer de onde o senhor é, o que o senhor faz da vida, para além disso, né, das pessoas saberem que o senhor é padre. Não é só isso. Então, além disso que o Lindomar colocou, eu atualmente moro na cidade do Recife, em Pernambuco, mas não sou pernambucano, nem recifense, obviamente. Sou alagoano, lá do interior de Alagoas, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, chamada Piaçabuçu. É um nome indígena que significa Palmeira Grande, né? E o fato interessante da cidade é que é uma área turística e é a última cidade que recebe o Rio São Francisco. Portanto, é uma cidade muito bonita, banhada e abençoada pelo Rio São Francisco. E a gente tem a alegria de contemplá-lo desaguando no mar, se abraçando com o mar. Atualmente no Recife, além do ministério que eu exerço e da vida religiosa que eu vivo aqui, que eu vivo em comunidade com outros irmãos, uma comunidade de 10, eu estou secretário da província que eu pertenço. A província é como se fosse uma diocese, alguma coisa assim, que a gente pode comparar. Então eu trabalho nessa parte mais burocrática, digamos assim, né, administrativa, da gestão. E eu acho que é isso. E dizer que é uma alegria estar aqui com vocês também, e espero que essa conversa, essa reflexão seja bastante construtiva para todos nós. É isso, e antes de qualquer coisa, como a gente já colocou aqui quando a gente se apresentou para a galera, esse bate-papo é, antes de qualquer coisa, um bate-papo de pessoas que professam a fé. Então, a Eliana está aqui enquanto evangélica, eu fui Faustino católico, né? Então, trazer essas perspectivas acerca do tema, né? Os desigrejados. A revista Ultimato trouxe em sua edição 374 o conteúdo especial Desigregismo, Anomalia ou Opção. Segundo a revista, o número daqueles que intencionalmente não se ligam a uma igreja ou que deixaram as igrejas que frequentavam é crescente. A estimativa é que no Brasil já sejam quase 10 milhões. Esse grupo, no entanto, não seria homogêneo. Há desde aqueles que se decepcionaram com seus líderes e os que se tornam críticos da instituição igreja. Ainda segundo a revista, o número dos sem igreja cresce pelo mundo.
sobretudo nos países a que se referem como secularizados e ainda em grandes cidades de países que ainda são de maioria cristã, como o Brasil. Há aqueles que afirmam ainda que o fenômeno está relacionado ao modo de vida da sociedade contemporânea. Os decepcionados, os críticos do sistema, os desigrejados são uma realidade no campo religioso do cristianismo, percebido e discutido sobretudo no meio evangélico. Mas estaria restrito aos evangélicos? A católicos desigrejados? Afinal, quem são os desigrejados? Eu, enquanto libriano confuso, né, a gente discutiu isso no primeiro episódio, Frei Faustino, né? Alguém já me disse que eu já tinha sido evangélico, depois tinha sido católico, porque eu sou libriano é indeciso. Enquanto evangélico, cerca de 10 anos de evangélico, eu fui evangélico desigrejado, né? Então eu conheço o fenômeno de dentro, assim, por ser esse sujeito que se entende enquanto cristão, evangélico, mas não tem vínculo com alguma instituição, né? Então esse é o entendimento de vivência que eu tenho do que é desigrejado. Mas eu acho que a gente poderia começar ouvindo de vocês o que vocês entendem por isso, né? Quem são os desigrejados? Eliana, quer começar? Esse termo desengrejado, ele tem muita ressonância, né? Principalmente no campo do protestantismo, por conta do que a gente já vem discutindo, né, Lindomar, da questão de já ter uma palavra para um católico que não frequenta, vamos dizer assim, a igreja, né, que seria o católico não praticante, né? Não existe entre os evangélicos um evangélico não praticante, né? Então tem o desigrejado. O desigrejado, né, tem um livro do Nelson Boumilca, que é o Sem Igreja, é um fenômeno recente no sentido de que a igreja, o campo religioso evangélico, né, o protestantismo como potência religiosa é uma coisa recente. Então, era uma religião já minoritária, que passou a não ser mais minoritária, né? Então, essa, vamos dizer, porta de trás, que a gente brincava quando eu era igrejada, né? Que existia uma porta da frente e existia a porta de trás. A porta de trás, ela vem se alargando, no sentido de que as pessoas estão cada vez mais entrando rápido nas igrejas e saindo rapidamente também. Então, é um movimento muito forte hoje, né? E o que é ser um desigrejado, né? Para os igrejados, o desigrejado é um desviado, gente, viu? Para os ortodoxos, o desigrejado, dentro do campo religioso evangélico, o desigrejado é um desviado, porque para as igrejas evangélicas não existe esse negócio de não ir para a igreja e ficar com a fé dentro de si. Porque para os evangélicos, uma das principais formas de continuar sendo evangélico é você comungar, né? Que tem a ver com a comunhão do corpo de Cristo e tudo, mas a gente sabe que não é isso, né? Que é mais um rançozinho de ter que pertencer ao grupo. Então, o desigrejados de um texto específico lá de Paulo, né, Eliana? Não deixarmos de congregar, esse texto. Como é costume de alguns, né? Como é costume de alguns, aí esses alguns sou eu, né? Então, o desigrejado é essa pessoa que comunga, vamos dizer assim, da fé, e se vê, eu me vejo irmã de outros cristãos, entendeu? Na verdade, eu me vejo irmã de todo mundo que pratica o bem, como Jesus praticava, mas não vou entrar nesse assunto, mas eu sei que para quem é igrejado, eu sou uma desviada. Eu sei que, porque o desvio é uma categoria que não diz respeito a você. Eu nunca me senti desviada, vamos dizer assim. Eliana, tu algum dia se sentiu desviada? Não, porque para mim a fé só mudou. Quando eu fiquei o tempo que eu fiquei na igreja pentecostal, né? 16 anos. Depois saí, fui para uma igreja, fui para outra. Até não ter mais o costume de ir para a igreja todo domingo, que é um hábito, né? Que eu perdi. Aí quando eu fiquei desigrejada, e agora eu frequento uma igreja, mas não com compromisso, nem dourismo, nem nada. Então, eu sei que para muitos evangélicos eu sou uma desviada. Não chega a ser, ou chega, depende do grau do grupo, né? Mas, assim, o desigrejado é esse, é o que comunga a fé evangélica, mas não
tem compromisso, vamos dizer assim, com o corpo no sentido prático, né? Porque, assim, é visto a igreja como o corpo de Cristo, não é visto? Então, se uma pessoa é desigrejada, é como se ela estivesse sendo um pedaço de um dedo andando só. Então, não tem função nem razão de boa, ser. Eliana, essa é muito boa. Então, ele vai um dia vai ser atropelado na cabeça deles, se você pegar essa metáfora ao pé da letra, vai ser atropelado ou ele vai morrer, porque não vai fluir sangue, enfim. Então, para eles, essa coisa de desigrejado, na verdade, é um passo para a saída total e completa da fé, né? Só que eu acho que isso ainda é uma falta de maturidade, porque diferente dos católicos, a gente ainda não tem, como igreja evangélica no Brasil, uma maturidade teológica. Não é que não tem teólogos maduros, mas eu estou falando enquanto grupo. Tem um monte de gente evangélica fazendo uma teologia muito boa, mas eu estou falando de enquanto grupo, né? O que se passa, o que se mostra mais é uma coisa muito rasa. Chegar a ser infantil, que é o que a gente vê nos televangelistas. Então, essa infantilidade faz evangélicos verem os desigrejados como desviados. Eu não me considero desviado, porque comigo com Jesus está tudo ok. Mas, enfim, né? Frei Faustino, tem católico desigrejado também? A Eliana já disse que isso é uma categoria, não dá para dizer que tem evangélico não praticante, aí tem desigrejado. Tem católico desigrejado? Bem, existe, embora essa expressão não seja muito usual na Igreja Católica, né? Pelo menos assim, enquanto fenômeno existe, porque a gente vê muita gente falando sobre isso, mas assim, em termos de apropriação terminológica e tal, essa coisa toda, para dizer que na Igreja Católica existe católico desigrejado, a gente quase não utiliza. Inclusive, estava havendo uma superação da expressão católico não praticante, que ainda é recorrente, mas quase não se utiliza mais essa questão. Quando o Lindomar trouxe essa questão dos dados, né, eu recordei muito de um livro de um Faustino Teixeira, que é meu xará, que é um teólogo e cientista da religião, acredito que algum de vocês devem conhecer, que no censo que aconteceu em 2010, que inclusive era para acontecer um outro censo sobre as religiões esse ano, por conta da pandemia, não sei como é que isso vai ser feito, ou vai ser, enfim. Mas lá já aparecia esses números, assim, né? O crescimento desses números das pessoas que se identificavam não com a religião ou com outra, ou que não se identificavam. E eu acho que isso é um ganho muito grande, do ponto de vista da liberdade de expressão, das pessoas poderem dizer que não professam tal e tal religião, tal fé, que não pertencem a tal igreja. Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, isso é reflexo, imagem da evolução das coisas. Não existe mais a igreja cristã, a cristandade, sobretudo na sua expressão católica, que se autoafirma sobre as outras, a ponto de você querer inibir a sua expressão de fé, a forma como você acredita, o rito que você quer celebrar, enfim. Então, eu acho que isso já é um ganho muito grande. Do ponto de vista dos desigrejados, de uma maneira mais rasa, como eu compreendo, que são os sem igreja, e talvez aqui a gente pudesse, em certa altura, falar um pouquinho até da compreensão do que é a igreja. Do ponto de vista bíblico, neotestamentário, né, porque essa expressão ela é neotestamentária, do ponto de vista também da prática. Porque essa fala da Eliana eu acho muito pertinente. Eu não sou um dedo aleatório, né, desprovido de Cristo. Porque o que revela muito mais esse aspecto, na minha compreensão teológica, por exemplo, né, enquanto pessoa praticando a religião, a desassociação de uma igreja é o não pertencimento, a não comunhão com os irmãos. Porque, por exemplo, o fato de eu não frequentar uma igreja, mas estar vinculado, unido ao meu irmão, na colaboração da vida dele e no compartilhamento da vida, então isso é uma expressão de igreja. E por isso que é importante a questão terminológica, nesse sentido, dos desigrejados, porque a gente pode reduzir ao templo onde se celebra o rito, onde são ensinadas as doutrinas, e a gente acaba esquecendo do essencial, que é a comunhão que está para além da assembleia congregada, no sentido, né? Mas a assembleia reunida. Eu acho que uma noção primeira que eu tenho é essa. Assim, na Igreja Católica, respondendo mais especificamente à pergunta do Lindomar, a gente quase não utiliza essa expressão, o católico desigrejado, ainda é usual, embora com certa, com a frequência diminuindo, da expressão do católico não praticante, porque
há muito católico que, aliás, por muito tempo se dizia aquele que não frequenta a igreja católica ou que não tem uma denominação eclesial é católico, né? Eu sou católico. E também era como se fosse um espaço, uma permissibilidade para você dizer assim, já que eu não tenho um compromisso eclesial, então eu posso. Por exemplo, no meu interior, tornando plástico, né? Um exemplo. As pessoas, os protestantes lá, de outras igrejas, tinham que vestir roupas compostas, mulheres com aquelas saias longas e tal. Uma pessoa que não tinha uma vivência eclesial, mas que vestia uma mini saia, as mulheres sobretudo, né? Os homens que tinham determinados comportamentos e tal, que a gente ia perguntar se era de alguma igreja, dizia, não, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou católico. Aliás, não sou dos crentes, né? Eu sou católico. Como se católico primeiro não fosse crente e depois que na igreja católica haveria permissibilidade para você ter certas práticas. Então, a resposta, ela revela uma falta de compreensão, de fato, do que é ser igreja, né? Nesse sentido aqui, um elogio muito grande às igrejas que entendem que o que se professa lá tem que ser traduzido na vida em todos os momentos e não somente não estar reunido. E outras coisas mais. Então eu acho que o fato de dizer, eu sou católico, que também está ultrapassando isso. Graças a Deus tinha liberdade de expressão e de fé. Vai passando isso, então era utilizado como uma maneira de dizer, de permissibilidade. Assim, eu por ser católico, eu posso fazer isso, eu posso ir para festa, eu posso beber, enfim, é um pouco disso. É interessante isso, que eu enquanto desigrejado, primeiro que eu era desigrejado antes de saber quem eram os desigrejados, né? Eu já comentei que uma das maiores influências na maneira como eu penso igreja, penso o evangelho, a vivência cristã, hoje é o reverendo Caio Fábio, né? Pastor, teólogo, odiado por grande parte dos evangélicos, né, Eliana? Sim. Mas o Caio sempre... eu encontrei nele essa perspectiva de entender que o ser igreja, a vivência da fé cristã, é para além dessa institucionalidade da fé, né? Então, a gente falou de praticar, não praticar, mas que prática é essa? Que prática é essa? E essa prática, ela só é validada dentro de um espaço? E aí isso chega no que o Frei Faustino está colocando, quando eu lembro do Caio sempre dizer que, olha, esse momento aqui que a gente para e se encontra no domingo é o menos importante, porque o culto começa quando termina essa reunião. Porque o culto deve ser, espera-se que seja a nossa vida, a nossa vivência, o trato com o outro, o encontro com o outro. Então, até o movimento do Caio chama o caminho da graça, né? E os lugares, os núcleos, que eles não chamam igreja, mas os núcleos onde as pessoas se reúnem, eles chamam de estação. Estação Brasília, estação Fortaleza, estação... Porque essa ideia de que o encontro é uma parada no caminho. A gente para conversar, para se edificar, para compartilhar a fé, para aprender, e a gente segue no caminho, que é lá fora. O que me recorda do que a gente já tinha falado no episódio anterior, rapidamente, que era isso de que o movimento de Jesus é um movimento sempre fora de Jerusalém, na maioria das vezes. Ele faz esse mover lá fora. Então, eu tô dizendo isso para a gente pensar, né? O que seria o não praticante? E para concluir, Lia, tá muito... porque a Lia é igrejada, gente. A igrejada fica tímida nessas horas. não quer se envolver muito. Né? Mas nesse sentido, Eliana, que eu lembro, na disciplina de Antropologia da Religião, que foi onde eu conheci a Eliana, a gente leu um texto que eu acho que tinha muito a ver com isso, que é de falar do fenômeno religioso na pós-modernidade, onde ele se torna essa coisa mais fluida. E eu acho que tem a ver com isso, Lia, porque é isso de que não há mais necessidade dessa instituição, como o Frei Faustino estava falando. Essa é a igreja cristã, como outrora era a igreja católica. Esse vínculo com a instituição se torna mais fluido. A maneira de vivenciar a religiosidade se torna mais fluida. Eu acho que perpassa por isso também, né? Tem uma obra muito conhecida, eu acho que o Frei deve conhecer, chama Peregrino Convertido, da socióloga... Sim, da Daniela, que conheço. Isso. E que é um movimento interessante, que é o movimento desse caminho, né? Desse caminhar, dessa bricolagem com a tradição, né?
passando na necessidade, porque se pensou que as pessoas iam abandonar, né, a religião, né? Que com a modernidade, né, com o acirramento de algumas questões da modernidade, a ciência triunfaria, né, e a religião, vamos dizer assim, perderia o espaço, que na verdade não aconteceu. Na verdade, se teve uma nova configuração de novas formas de experiências religiosas sendo criadas, sendo construídas, mas também novas formas de adesão, né? E eu gosto muito desse texto porque ele me ajuda a pensar um pouco, né, com a fé no sentido mais mesmo de como construir ela a partir de uma tradição, mas não com esse colamento tão fixo com a tradição. Porque eu acho que a gente também precisa perceber, e aqui eu estou sendo legal com os igrejados, viu, Lia? que a gente precisa perceber a tradição também, não somente como uma coisa ruim, né? Mas como uma coisa, como uma memória coletiva sobre eventos, né? Que, claro, que a gente sabe que eu estou sendo romântica, né? Que tem uma disputa política dentro dos grupos religiosos sobre que memória que deve ser voltada, mas assim, falando que a tradição conta memória coletiva, eu acho interessante, né? Que são formas de você se identificar e tal, se sentir pertencendo a alguma coisa, se sentindo vindo de algum lugar, que é uma coisa interessante. Então, ser peregrino na fé, vamos dizer assim, é pensar que a tradição é interessante, é importante, mas ela também não pode fechar possibilidades, vamos dizer assim, né? Eu penso o desigrejado, e eu refleti bastante na palavra do Frei, na positivação, né? De pensar o desigrejado não com essa visão negativa, mas como uma coisa positiva, que as pessoas comungam ainda da fé, né? Elas não estão congregadas, mas elas comungam ainda da fé. Eu não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos isso que eu penso, que ter uma fé peregrina não é uma coisa ruim, e não é uma coisa que está distante ainda da tradição, vamos dizer assim. Eu acho essas falas muito pertinentes, assim, e gostaria só de retomar algumas coisas. Quando o Lindomar coloca esse elemento do Caio Fábio, né, do se encontrar no caminho, inclusive uma das definições de igreja é justamente essa, do sair de dentro para fora. Uma das compreensões de eclesia, né, é de você sair de dentro da sua casa para ir à praça, reunir-se e tomar as decisões que são importantes. Então, eu acho que na sua gênese, a própria compreensão de igreja também tem esse elemento do peregrino, né? Ou seja, você tem que sair da sua zona de conforto, muitas vezes, para reunido com os outros, independente, porque assim, todo mundo vai na sua diferença, a gente não tem que anular a nossa diferença, a nossa particularidade. E eu acho que a igreja, muitas vezes, a noção de igreja, ela é muitas vezes limitada à comunhão de pensamento, à comunhão de sentimento, e eu acho que isso é empobrecer. Porque a igreja é diversidade também, só que é uma diversidade reconciliada, do ponto de vista de que cada um tem a sua forma de vida, o seu horizonte de compreensão, a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, mas algo nos vincula, mas não nos vincula para nos uniformizar, mas para que a gente seja reconciliado à nossa diversidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, para dizer que o caminho, que a própria, eu não sei nem como é que pronuncia no francês, a autora, né, a Danielle Hervé-Leger, não sei bem, que ela coloca esse elemento do peregrino, eu acho que é fundamental, nesse elemento da bricolagem. E depois, assim, junto a esse elemento dessa coxa de retalhos, né, onde o ser humano agora não mais é ordenado pela linha da cristandade e tal, ele se coloca no centro, ele mesmo faz as escolhas dele, o que é que assim, no final das contas é uma substituição do ego, não no sentido pejorativo do ego, né? Ou seja, eu que decido o que é que me faz bem. Porque é fundamental esse elemento da igreja, da gente perceber que, imagina, eu vejo muito, por exemplo, as pessoas homoafetivas, as pessoas de segunda união, colocando um pouco da realidade eclesial e tal, que não comungam inteiramente da igreja por ser diferente. Assim, então, e que existe uma série de privações. Que igreja é essa que quer reconciliar todo mundo, mas que exclui, na sua doutrina exclui? É um questionamento a ser feito. Então, por que eu estou falando isso? Justamente porque, hoje em dia, as escolhas, aliás, com a modernidade que apresenta as pluralidades, e agora na pós-modernidade, onde a afirmação do sujeito é cada vez mais presente,
O ser humano, todos nós, queremos estar num lugar que nos faça bem. Não como autoafirmação de nós mesmos, né? Porque a gente não pode se impor ao outro. Mas no espaço onde eu me sinta bem e os outros também se sintam bem, porque algo nos vincula para essa bondade, para o estar bem. Então, a bricolagem que a Daniela coloca, eu acho que é fundamental nesse elemento. E depois outra coisa que a Eliana colocou, que eu acho interessante nessa dança entre tradição e o novo, o pós-moderno e tal. Eu estudo no mestrado um autor que ele é do século XX, ele morreu agora em 2009, um teólogo belga, católico, que ele diz uma coisa, que a secularidade, não o secularismo, né? A secularidade e a modernidade, ela favorece a igreja, devia favorecer a igreja para que ela se interessasse em atualizar sua mensagem. Em muito tempo a igreja, na igreja que eu pertenço, e acredito que as outras também, foram completamente avessas. Inclusive, o movimento fundamentalista, ele inicia com uma aversão à modernidade, né? Então, ele vê isso, né? Ou seja, a modernidade deve favorecer, é como se fosse aquele ponto diferencial que faz com que aquela tradição que se perdurou sobre a imposição, sobre a espada, ou seja, ela de fato se atualize, já não é tempo mais de matar em nome da fé. As pessoas têm o direito de escolher e tal. Não se perde o essencial, né? Do ponto de vista cristão, por exemplo, a gente jamais pode falar do cristianismo desprovido de Jesus, daquilo que ele viveu, daquilo que ele pregou, e também do Espírito que atua e que atualiza, né? Que é pela força do Espírito que a igreja deve se atualizar. Então eu acho que é fundamental a gente, sem perder de vista essa inocência primeira que o meu autor coloca, né, dentro desse horizonte da inocência, né? Ou seja, as pessoas que estavam sedentas, viviam sobre expectativas de salvação, têm uma experiência tão transformadora com Jesus que elas são capazes de renovar a vida. Então, a pergunta é de que modo as nossas igrejas provocam nas pessoas, ou não provocam, a ponto de elas saírem, por não encontrarem, fazer experiências com Jesus, a ponto de se tornarem desigrejados muitas vezes. Porque é importante a gente pontuar, encerrando esse momento de fala, muita gente sai também por decepção das nossas igrejas. E a decepção é justamente da não correspondência daquilo que a gente professa à nossa vida. Acho que o senhor tocou num ponto importante, né? Que esse questionamento é o mais relevante. Por que as pessoas são desigrejadas? Quem é desigrejado, por que é desigrejado, né? Eu já passo a bola para a Eliana, porque ela também poderia tentar responder, né? Por que você, Eliana, hoje é uma questão desigrejada? É interessantíssimo. Eu também achei que o Frei ele foi num ponto muito importante. E até no Twitter eu vi uma discussão e a pessoa perguntava assim: eu não sei como é que os desigrejados aguentam ficar sem igreja. Aí o pessoal comentando, cheio de juízo de valor, né? E falando assim, porque eu não aguento ficar sem culto, não sei o quê. Assim, eu percebi que era um menino de versão novo convertido, né? Porque essas ingenuidades. Porque, na verdade, para quem conhece igreja aqui do meu lugar de fala, né? Que é a igreja evangélica, não é muito difícil, sabe? Não é muito difícil quando você começa a trabalhar. E eu não estou falando só... porque é difícil lidar com o ser humano, que a gente tem que perdoar. Isso é uma coisa que é verdade, tal. A gente não vai sair de grupo só porque se magoou e tal. Mas são coisas que são decepções que são onerosas do ponto de vista psíquico para o sujeito, sabe? Eu lembro que tem muitas mulheres que são juntas, entre aspas, né? O Frei falou da união homoafetiva, da comunidade LGBT, mas tem muitas também que são muito feridas dentro das igrejas, né? Muitas mulheres, porque são juntas, elas não é dada a elas a ceia. E elas morrem de trabalhar na igreja, no sentido de estão dando ali o gás, mas assim, o pão e o vinho não é dado porque ela não merece. Assim, eu acho completamente injusto, né? No sentido de que, será que Jesus negaria a ceia para essa pessoa? Será que Jesus deixaria ela? Então essa decepção com o evangelho, não com o evangelho, com a pessoa de Jesus, porque
né? A gente sabe que repetidas vezes Jesus está acolhendo, Jesus está tratando, Jesus está... Enfim, mas com essa vivência discriminatória dentro da igreja, faz com que as pessoas saiam. E muitas vezes os indivíduos que saem, os sujeitos que saem, é que são culpabilizados e não se faz uma avaliação. O que é que a gente está fazendo? Uma coisa que me incomodava quando eu era da igreja era o quanto que a gente não se importava com as pessoas que se apartavam. Assim, eu era uma das que ligavam, né? E tal, perguntava como é que tá e tal. Mas assim, e é um se importar mesmo. Não é só porque ela não tá indo pra igreja, mas como é que a pessoa tá, né? Se ela tava aqui direto, agora não tá mais, vai acontecer alguma coisa, né? Dinheiro da passagem, que a pessoa não tem. Então, essas coisas, essas decepções, né, com as pessoas e com o modo que é tratado o evangelho, excluindo e não incluindo as pessoas, faz as pessoas se decepcionarem e saírem, né? A monetização da fé faz as pessoas saírem. Muitas pessoas saem decepcionadas por causa disso. Dessa troca monetária com a fé, assim, faz as pessoas saírem. Então, essas coisas que deveriam ser para avaliar, né? Será que nós somos igreja mesmo, né? Eu estava mostrando pro Lindomar, mas eu estava indo atrás dos livros que eu li na época que eu estava me saindo, né? Do modo de crer que eu fazia. Aí tem uma que é depois eu descobri que o pastor era mó pilantra, mas porque assim, tem um caminho de desigrejar pro evangélico, vamos dizer, pentecostal, ele vai atrás de um que seja mais bíblico, né? Aí às vezes os caras escrevem uns textos ótimos, mas aí quando você vai pesquisar, bota no Google, pronto, o bicho roubou, fez um monte de coisa, você fica, porra. Mas enfim, aí tem um que eu escrevi que eu achei interessante, que era como eu escrevi assim, esse livro, que é um livro Redescobrindo a Igreja, do Laine Bill Hybels, que é de uma igreja, mega igreja dos Estados Unidos, chamada Willow Creek. Eu escrevi assim, esse livro me ensinou muito sobre o processo real de crescimento de uma igreja. Talvez os princípios aqui descritos não sejam realmente aplicados no contexto original, mas mesmo assim gosto deles e sinto muito de Deus neles. Quero viver numa comunidade que pelo menos tenta funcionar biblicamente. Isso eu escrevi em 2007. Então, o que é funcionar biblicamente? Como é que se nasce uma igreja biblicamente? Será que se nasce uma igreja biblicamente, eu tendo que abrir um trabalho e botar uma placa? Aí, voltando para a pergunta, né? Pessoas saem da igreja porque são decepcionadas. E aqui a gente não pode nem subjetivar demais, porque as pessoas têm suas próprias questões, mas também a gente não pode ignorar as questões objetivas, que há uma ferida muito forte, que é a falta de seguir o exemplo de Jesus, que é acolher as pessoas. Se Jesus acolheu todo mundo, é para acolher todo mundo. Tipo assim, não é não, mas você é porque você é muito feio, muito sujo. Não, porque tu peca demais. Não quer nem conversa, não existe isso. Então eu acho que essa decepção, que foi a minha, né? Eu falei no primeiro episódio sobre o curso de Ciências Sociais, mas assim, eu fui muito magoada, que até meu companheiro me pergunta, algumas pessoas me perguntam, Helena, como é que tu é ainda evangélica? Eu digo, porque o meu negócio é com Jesus, o meu rolê é com Jesus, porque eu fui muito magoada e ferida no sentido dentro da igreja, sabe? Dentro da igreja, não foi nas ciências sociais. As ciências sociais eu tinha embates acadêmicos, intelectuais e tal, mas foi dentro da igreja. Então, você permanecer na fé com esse abuso emocional, que não é uma coisa física, mas é uma coisa psicológica, é muito difícil. Então eu entendo desigrejado, e hoje eu me sinto desigrejada, e eu frequento a Bethesda, mas eu não me sinto igrejada na Bethesda, porque eu acho que eu nunca mais vou me sentir assim, sabe? É muito estranho. Eu amo o pessoal de lá e tal, mas eu não me sinto, porque eu acho que também o modelo de me sentir era um modelo errado. Agora eu me sinto igrejada contigo, Lindomar. Eu me sinto igrejada com a Lia, agora que eu conheço o Frei. a gente é tudo do mesmo rolê. Eu não teria vergonha nenhuma de chegar a Lindomar, ó, rezar aí por mim, ora por mim, vamos aqui, vamos, na mesma fé. Eu acho que essa questão que a Liane traz é muito interessante, porque assim, quando ela diz eu estou com Jesus, porque, claro, eu acho que é importante um adendo, porque quando a gente fala de desigrejado, e essa expressão igreja, a gente normalmente associa de fato aos cristãos, né? Eu não vejo outra religião falar de igreja, né? Fala de
terreiro, fala de centro, de sinagoga, que são igrejas, se a gente for aplicar a nossa terminologia, mas em termo igreja mesmo é para os cristãos. E quando se fala dessa questão, diz assim, eu sou desigrejado, mas não é o não cristão, eu não me tornei não cristão, né? A pessoa continua cristã. Muitos mudam de religião, que inclusive é um fenômeno também, né? Um desigrejado a gente pode identificar um desigrejado com uma pessoa que se decepcionou com tal igreja porque professor viveu e tal, mas não deu certo e saiu, ou seja, não pertence à igreja cristã. Mas nesse caso aqui eu acho interessante a fala da Eliana, porque ela coloca, sim, eu não traio Jesus. E no final das contas, a pessoa que se desigregiza, ela, ao mesmo tempo, também ela tem um quê de profecia, porque ela se revoltou com a igreja porque não era fiel ao ensinamento de Jesus. Aí é que a gente não compete juízo de valor, se é a forma mais correta ou a forma errada. Então, acho que cada um tem sua motivação para tudo isso. E também aqui a gente não quer tirar o desvalor de pertencer a uma igreja do ponto de vista assim. Apesar das contradições que pode existir na igreja, eu também posso ficar nela, por opção. Que é aquela questão que a própria Daniele coloca, né? Também da redescoberta, né, no livro dela do sociológico, né? Ou seja, eu vivi até o momento, inclusive aqui é um outro fenômeno que a gente pode associar a esse tema, porque assim, eu posso estar na igreja, dizer que sou da igreja, mas sou desigrejado. Por quê? Porque embora eu diga que sou, mas não participo, não tenho um pertencimento, não tenho participação, né? Não comungo daquilo que está sendo dito lá. E trazendo essa questão desse fenômeno, as pessoas, quando se redescobrem, vivem de tal maneira, mas muito mais do que você dizer eu participo da comunidade, mas eu participo da comunidade porque estou ligado ao corpo de Jesus que está lá e também para além de lá, porque se a gente disser, minha gente, que Jesus está restrito à igreja ou às igrejas cristãs, a gente está completamente equivocado. Pronto, eu dizia, Frei, iam participar para além de um participar de uma liturgia, né? Posso estar na igreja e não fazer parte dela, não ser igreja, também nesse sentido, porque não é o sujeito que vai lá e participa da missa todo domingo e comunga, e às vezes está até engajado numa pastoral, mas a vivência desse sujeito para além disso, para fora dali, de quando a missa termina, pode não representar uma vivência, uma vida de quem de fato está integrado à igreja nesse sentido, de uma prática do evangelho, né? De uma praxis cristã do que seja o evangelho de Jesus. Anterior, eu estava lendo agora não, né? Outro dia uma questão da relação que a gente pode fazer diante dessa discussão que nos vincula, né? A igreja e a palavra, nesse sentido. Porque se a igreja para a qual a palavra ela é anunciada, mas se ela não se converte à palavra, que é fruto da igreja também, a gente sabe que a palavra só existe porque a igreja estava reunida, porque escreveu, porque aquela questão da tradição, mas se a palavra ela não é livre dentro da igreja, então ela perde talvez sua característica essencial, de que é ser anunciadora, né? O ir para fora. Talvez a igreja, nesse sentido, precisa entender esse sentido que eu ponderava anteriormente, de que é importante sair da estrutura para ir resolver os problemas. E, nesse sentido, o Concílio Vaticano II, que foi ecumênico, ele tem um sopro muito grande, e o Papa Francisco atualmente, né, falando não somente como líder da Igreja Católica, mas também com a expressão de cristianismo que ele traz, ele apresenta isso. Eu prefiro uma igreja acidentada do que padecente porque está mofada nos escombros do porão, né? Mofado lá. Sobre essa questão da tradição e tal, eu vejo muito em mim, no meu pertencimento, né, à igreja que eu faço parte, tanto porque eu sempre fiz parte dessa mesma igreja, então boa parte da minha relação é a igreja batista. Como eu cresci nessa igreja, eu tenho um apego muito grande, e aí acho que por sei lá, os caminhos de Deus na minha vida, até hoje essa igreja, eu acredito que me acolhe assim, do meu jeitinho e tal. Eu sou muito atuante na igreja mesmo, e só que eu vejo o quê? Que boa parte desse meu pertencimento é por um apego, é por eu ter crescido lá.
Então, quando eu penso, por exemplo, em corpo de Cristo, eu penso nos meus irmãos da igreja, mas eu sei que não existe, como a Eliana falou, um dedo solto por aí. Eu acredito que nós, que compartilhamos dessa fé, andamos juntos. E isso é igreja. A gente não está falando... Quando a gente fala de desigrejados, a gente lembra, né, da igreja, templo, instituição e tal, a placa. Mas a igreja de Cristo não é isso. Quando eu penso em igreja de Cristo, eu não consigo imaginar um dedo solto por aí. Sabe? Eu imagino que nós estejamos realmente todos ligados ao corpo de Cristo. E que essa igreja, ela não é a placa, ela não é a instituição, o templo, assim, os tijolos e o cimento. A igreja somos nós. E, novamente, o que eu falei no episódio anterior, esse reino de Deus, ele vem através das nossas vidas. Então, eu aqui com vocês, estou me sentindo numa igreja. Não igreja instituição. Mas acho que é basicamente isso de olhar para o outro e ver que ele também faz parte disso que é o reino de Deus. Eu queria indicar, eu nem sei como é que ele tá, às vezes a internet é tão doida que a gente sabe logo a vida da pessoa como é que tá, né? Então, a gente gosta de um autor, ou gosta de algum conteúdo, aí quando a gente vai pesquisar, tipo, poxa, decepcionado, cancelado. Está cancelado. Então, eu nem fui atrás de saber como é que ele tá, mas eu gosto muito do que ele escreve, chama, eu não sei se você conhece, Brennan Manning. Eu não sei se fala assim, Brennan Manning. Um dos textos dele que eu li chama Falsos Metidos e Impostores. Aonde foi parar seu verdadeiro eu? Que o livro é uma provocação com relação a que tipo de cristão é esse que se tornou esse falso, esse impostor? Quem é você realmente, né? Quem é você enquanto cristão? É nos aceitar enquanto seres que precisam da graça de Deus. Não seres que são santos, né? Mas são sujeitos que precisam da graça de Deus e precisam da graça de Deus todos os dias, né? Porque eu vou falar também do campo que eu conheço, né? Que é o evangélico pentecostal, onde eu fui criada, no sentido escola dominical, batismo nas águas, né? É que nos é exigido um nível de perfeição que muitas vezes nos faz enganar. Então, chega num pequeno grupo, as pessoas não falam a verdade de si, né? Com medo do julgamento. Em vez de ser um lugar de acolhimento, as pessoas ficam se passando. Então, o Brennan Manning, ele vem apontar isso. A gente não pode ser... não dá para ficar sendo isso, porque a gente não vai crescer nunca com Jesus desse jeito, né? E outro livro também, que eu gostei bastante, que é um cara que saiu dessa Willow Creek, né? Que é o Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Há um chamado à tolerância na igreja. Eu não gosto muito hoje da palavra tolerância, mas nessa época eu curti muito esse livro. Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, você nem precisa do sacrifício vigário de Jesus. Assim, já é o... Como é que chama? Quando uma pessoa já reencarna muitas vezes, já é um espírito de luz. Você já é o próprio Dalai, né? É o bichão, né, amigo? Então, no Ceará a gente diz que é o bichão, né? É o bichão. Quando eu comecei a me desigrejar, eu vou falar essa expressão, né, usando ela de modo raso mesmo, né, saindo um pouco da estrutura, né? Eu comecei a repensar o que era o evangelho, o que era ser cristã, quem era Jesus, quem eu queria ser, sabe? Se eu estava orando, por que eu estava orando? No sentido de, quando as pessoas me pediam para orar por elas, aí eu ia orar, fazer aquela oração pentecostal, me aparecendo, muito crente. Então, tipo assim, aí você começa a cavucar no sentido de aproximar mesmo. Por isso que hoje eu não me incomodo quando as pessoas falam de evangélicos, né? E eu falei isso no primeiro episódio, enquanto religião, né? Eu não me incomodo, a pessoa, desculpa, não sei o que, ou então, não, gente, eu também falo mal, não é isso não. Mas a espiritualidade, a fé evangélica, no sentido de fé em Jesus, é muito importante para mim.
ela é tão importante que eu não posso, não dá, na verdade, para mim mais ficar nessa enganação, que muitas vezes nos é pedida, sabe? Em alguns cultos, eu não estou generalizando, mas em algumas igrejas, em algumas congregações. Não dá, porque a pessoa, se você acredita que Deus sabe, né? Então, não é no sentido totalitário, mas não dá para enganar, a gente só engana a si mesmo, né? Então, assim, são 2 livros que eu recomendo para quem está nesse processo, né? Proibida Entrada de Pessoas Perfeitas e o Falsos Metidos Impostores, que são 2 livros que me ajudaram nesse processo. São livros religiosos, certo? Não é de sociologia, que me ajudaram a repensar. Depois vocês vão passar essas referências para a gente, tanto Eliana quanto Frei Faustino, livros, textos que vocês citaram. Vocês mandam para a gente publica no nosso perfil no Instagram. Foi massa. Era isso que eu queria dizer, gente. Eu acho essa fala sua, Eliane, também muito interessante do ponto de vista de que se a igreja, que é o espaço onde é o evento da palavra sendo pregada a ela e sendo pregada por ela, né? Essa expressão, a igreja, a palavra é anunciada para a igreja e pregada pela igreja. Se ela sufoca essa questão, eu volto de novo àquela reflexão da palavra, sufoca o espaço da palavra, de atuação dela, que é de liberdade, né? Aquela palavra de Jesus é muito forte. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se ela deixa de ser esse espaço de vida e de liberdade, então ela perde sua razão de ser. Não tem condição de existir igreja se não é para a construção da liberdade. Não existe, porque ao invés de ser libertadora, ela vai ser da prisão. E é paradoxal porque, por exemplo, o movimento da libertação, que não existiu somente na Igreja Católica, mas de uma expressiva muito mais na Igreja Católica, né? Da teologia da libertação, foi tão rechaçado aqui na América Latina, sobretudo, que era espaço de opressão, que continua sendo espaço de opressão aqui no Brasil, por conta não é nem política, né? Da antipolítica do atual presidente. Então, nesses espaços, se a igreja não é um lugar que favorece as pessoas que a frequentam, que se congregam nela, que professam fé nela, de libertação, não lá no espaço físico exclusivamente, mas no espaço público, nos locais onde anda, onde habita, onde trabalha, estuda e tal, o sentimento de liberdade e a atuação da liberdade, então ela perde sua razão de ser. Eu acho que é fundamental o ser livre para isso, né? Eu falo assim também, porque enquanto padre e religioso, eu sei o local de poder que eu ocupo, eu trago uma outra questão das relações de poder, né? Porque na prática, isso que eu estou dizendo, ainda infelizmente está muito no âmbito do ideal. Porque, por exemplo, a gente sabe de padres e pastores que vão lá na frente por conta de um clericalismo, né? De um pastoralismo, no sentido do pastor que se impõe sobre os outros, e as pessoas muitas vezes são tolhidas da liberdade, inclusive, de rebater o que o padre está dizendo, pela forma que a igreja é formada estruturalmente, né? Também pela imposição que se tem, pela figura de poder que ele representa, e muitas vezes isso são empecilhos. Nesse sentido, o modelo de uma igreja que é circular, e aqui eu trago onde todo mundo é igual, onde todo mundo é irmão, e não haver necessidades entre eles, como diz os Atos, eu acho que é fundamental para que cada um ele viva um espaço de liberdade. Diga que é cristão, porque se a gente diz é para a liberdade que Cristo me libertou, mas eu vivo preso na minha identidade de gênero, na minha expressão de fé, na forma que eu penso, gente, pelo amor de Deus. E liberdade aqui não se trata também do contrário, da imposição, né, sobre o outro, mas também da possibilidade do espaço favorecido para que eu possa me colocar e respeitar também o posicionamento do outro. Então eu acho que isso é fundamental, a igreja como lugar de liberdade. Eu lembro de uma obra importante, que eu acho que para pensar essa estrutura da igreja que o senhor destaca também, Frei Faustino, é o livro do Leonardo Boff, né? Igreja, Carisma e Poder, que ele faz inclusive é o livro pelo qual ele foi censurado, teve que ficar em silêncio, enfim, por ordem do Vaticano, onde ele, sobretudo, discute essa estrutura de igreja que para ele se impõe sobre o povo de Deus, que deveria ser o mais importante, né? Então, perpassa todas essas questões. Então,
É um livro que eu recomendo, sobretudo para os católicos. Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. Lia, você quer retomar? E foi muito interessante o Frei Faustino trazer à tona, né, a formação da igreja no livro de Atos, porque era isso que eu estava tentando lembrar, que os primeiros agrupamentos, né, que realmente o surgimento da igreja, né, que a gente conhece como igreja primitiva, ocorreu de forma espontânea, ressaltando esse caráter da liberdade. Então, não era que as pessoas estavam se unindo por uma obrigatoriedade de formar uma instituição que fosse ter um nome, ter uma placa, mas porque elas viam a necessidade de estarem unidas. Então, hoje eu acredito que essa união, ela não vou colocar aqui como um privilégio, ou ela não é uma coisa específica e exclusiva das igrejas, instituições. Mas essa união, ela ocorre a partir do momento que a gente está aqui conversando e que a gente professa da mesma fé e da mesma crença em Deus, em Cristo Jesus. Então, me alegra muito perceber que eu, como igrejada, eu falar isso pode soar como para outras pessoas igrejadas, como se eu estivesse dizendo assim, que bom que as pessoas estão saindo da igreja. Mas o que eu quero dizer é que bom que as pessoas estão percebendo que construir essa espiritualidade, que ser igreja não é estar dentro de 4 paredes. Que bom que as pessoas estão compreendendo isso. Então, se as pessoas estão saindo da igreja por discordância ou por compreenderem isso, não me diz respeito, é a escolha de cada um, da mesma forma que eu escolho estar na igreja até hoje. Então, me alegra saber que as pessoas estão acordando um pouco mais para isso. E aí eu não vou indicar um livro, mas eu vou indicar um autor, porque eu não lembro. Não lembro nem se foi ele que falou isso e nem qual livro, mas eu acho que foi ele. Então aí procurem. Eu sei que o que ele produz assim, tem uma qualidade interessante pra gente debater, que é o Philip Yancey. Ele é cristão e, se eu não me engano, ele é jornalista. Então, meio que o que ele escreve é meio que fruto de um trabalho investigativo. Eu acho muito interessante. Uma vez ele foi questionado, ele estava conversando sobre o que é ser igreja e qual é a instituição mais parecida com a igreja. Ele disse que era essas reuniões tipo Alcoólicos Anônimos e tal, porque estava todo mundo unido, com propósito em comum, reconhecendo que todo mundo ali tinha algum problema. Então, eu acho que, saindo um pouco desse exemplo dos Alcoólicos Anônimos e desse tipo de reunião, eu creio que a partir do momento que a gente realmente se une como irmãos em Cristo Jesus, sem haver a necessidade de estarmos ou não num templo, nós estamos sendo igreja. E que isso seja fruto de uma espontaneidade e de uma liberdade que temos em Cristo Jesus. Porque, de fato, Cristo nos chamou para sermos livres. E não escravos do pecado, não escravos de uma tradição, não escravos de qualquer coisa que venha nos prender a qualquer outra coisa que não seja Ele. Então, eu acredito que se cremos em Cristo e que Ele é o centro das nossas vidas, nós vamos compreender que todas as outras coisas, né, Paulo já dizia, todas as outras coisas são besteira. Não me interessam. Porque conhecer a Cristo está na palavra, está na nossa conversa, está no nosso caminhar, nos nossos encontros, está na vida que a gente leva e nas experiências que a gente tem. Corroborando com isso, novamente as influências de reflexões do Caio, do Ed Renekiewicz, que é outro teólogo, pastor batista, que eu admiro muito, é referência para mim, mas que eles compreendem igreja como a gente está colocando aqui. A igreja, antes de qualquer coisa, como uma experiência do encontro. E aí, compreendendo igreja dessa forma, se compreende que ela não necessariamente acontece só no espaço do templo. É como o Frei colocou da própria etimologia da palavra, né? O termo eclesia não era aplicado só para um encontro, um ajuntamento de fé. As pessoas iam na praça para discutir qualquer coisa, aquela reunião era uma reunião igreja. A diferença é que a gente deve lançar mão daquilo que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome. Então, esse propósito que tem Cristo no centro, o Evangelho no centro, e que congrega as pessoas, é um encontro igreja. Não precisa estar sobre a tutela da instituição ou de um espaço que a gente
acostumou-se a chamar de templo, né? E quando a gente olha para o movimento de Jesus, para o movimento que ele faz enquanto sujeito que andou na Terra, isso não é tão estranho, né, gente? Como a gente comentou também no episódio passado. Jesus passa a maior parte do tempo fora de Jerusalém, que era o centro religioso, o lugar onde o templo estava. Jesus era o rabi, o mestre, mas a gente vê um episódio no Evangelho que diz que ele estava na sinagoga, que era o lugar de ensino da palavra. Geralmente ele estava na beira do mar, no monte, em outros lugares, né, para além da igreja. Então, a experiência igreja, essa experiência do encontro igreja, é para além do templo, é para além da instituição religiosa, ou ela é vazia, ou ela não tem sentido, né? Então, acho que todos nós aqui concordamos, vamos na mesma direção da nossa compreensão do que é a igreja. Agora, a gente também não pode deixar de dizer, de levar em conta que nós somos a exceção, né? As instituições a quais nós pertencemos, aqui eu falo enquanto católico, a igreja pensa exatamente dessa forma, né? Tem uns mandamentos, para nós católicos, além dos 10 mandamentos do Decálogo, a gente dá até os mandamentos da igreja, né, Frei? Tem outros mandamentos a mais a se cumprir, ou seja, espera-se de nós um comportamento de acordo com aquilo que é o ensinamento da igreja. O que eu acho massa é que eu acho que a gente pode dizer que nós aqui percebemos que é sim possível ser igreja, ser cristão, para além da institucionalização dessa espiritualidade, dessa fé. Não é isso, gente. Só mais uma coisa que eu queria acrescentar é que, para além dessa compreensão que a gente tem, e novamente vou usar o meu local de pessoa igrejada para dizer que a igreja hoje acho que se tornou um ambiente até perigoso. Eu estava lendo Em Busca da Espiritualidade, do Carlos Queiroz, que eu acho muito interessante o título, porque é Em Busca da Espiritualidade, o Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. Que ele fala justamente que a sinceridade da busca de algumas pessoas, quando acrescentada a uma crença, numa pureza e numa honestidade do ambiente religioso e das pessoas que estão lá, muitas vezes resulta numa vulnerabilidade de manipulação e exploração. Então, o ambiente sagrado, entre aspas, né, o ambiente da igreja, pode ser realmente um palco, e vai ser muitas vezes, como a gente vê, para que líderes imponham a sua vontade, para que haja dominação e exploração da fé alheia. Então, eu acho que se você faz essa opção de estar numa igreja e você tem essa noção de que a igreja verdadeira de Jesus Cristo tá para além disso, eu acho que você tá um pouquinho mais, vou dizer, seguro, mas que há uma chance menor dessa exploração acontecer. Se as pessoas tivessem essa noção de que a igreja não é simplesmente o seu pastor lá pregando, a igreja não é simplesmente um cara que está vendendo algum produto, dizendo que vai lhe curar, mas que a igreja de Cristo somos nós. Eu, contribuindo um pouco sobre essas falas que apareceram aqui, eu não queria correr o perigo de trazer a palavra de Deus para adequá-la ao discurso que a gente está tendo, porque também é um risco, né? Então, não sei se a palavra instrumentalização se utilizaria nisso, porque também dá margem, depois a palavra não tem um único sentido, ela pode ter muito mais de um. Quando o Lindomar colocava essa questão, né, de que não é somente o estar congregado, estar reunido e tal, mas estar unido. Eu lembro daquela passagem da Escritura quando um dos discípulos chega para Jesus e diz assim: Senhor, tem muitos aí que estão curando em seu nome e expulsando demônio. O que é que a gente pode dizer com eles? Fazer com eles, né? Aí ele diz assim: aqueles que não estão contra nós estão a nosso favor. Eu acho essa passagem assim fenomenal. Não recordo qual que é o evangelista que coloca isso. Se for Mateus é surpreendente, porque ele é um evangelista que traz esse elemento muito mais de eclesialidade, né?
E depois, quando Lindomar coloca essa questão do templo, toda a pregação, o apostolado de Jesus foi fora de Jerusalém, e quando ele vai para o templo de Jerusalém, na maioria das vezes, é o quê? É para criticar, é para corrigir, é para dizer que estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio, e isso é paradoxal, e a gente acaba não levando em conta esses elementos que nos comunicam muita coisa também do ponto de vista da atitude de Jesus, né? Uma outra coisa é o fato de eu ser igreja não quer dizer que eu não deva ser crítico a ela, né? E uma vez eu vi uma crítica que foi muito pertinente, que nunca, assim, eu não li, eu acho que eu li só a manchete e ficou só na minha cabeça, utilizando uma linguagem rural, né, que o evangelho é escrito, em sua maioria, diz assim: só tendo cabeça de ovelha mesmo para seguir um pastor, pastores como esse. E essa fala nunca deixou de ecoar dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu era cristão, que também que nós que somos cristãos, somos ovelhas e somos pastores, usando a linguagem evangélica, dos evangelhos, na narrativa evangélica, mas a importância de a gente não ser uma pessoa que está fazendo lavagem cerebral dos outros para tirar proveito de nosso benefício. Porque o tempo todo Jesus também nos evangelhos critica justamente aqueles que pegavam a lei e se utilizavam em benefício próprio. Acho que isso é uma outra coisa, né? Então, nós que somos cristãos, por exemplo, a gente aqui na Igreja Católica, trazendo um pouco do chão que eu estou pisando, fala do papel do leigo, né? Da importância do leigo, do protagonismo. O leigo é fundamental, porque os leigos têm que criticar mesmo. E uma vez eu estava na missa, foi tão interessante, que eu estava pregando uma coisa lá na hora da pregação, e uma pessoa contribuiu, pediu a fala, eu dei a fala, ela falou, então não foi nada contra mim. E depois, em contato com outras pessoas do mesmo local, da mesma paróquia, ela disse: Frei, teve uma vez que eu não aguentei o padre falando. Eu tomei a palavra e ele teve que se calar, porque ele estava dizendo tudo errado. Não era aquilo que eu acreditava. Eu acho que devia ser desse jeito. A participação das pessoas. Porque a igreja, quando a gente pega a palavra de Deus, e eu estou falando a partir da minha noção, e às vezes a minha noção é equivocada. É que eu trago presente a superação da infalibilidade do Papa, por exemplo, que foi um dogma que o Papa Francisco está indo numa linha completamente contrária, por exemplo, né? E também da infalibilidade dos pastores das nossas igrejas e muitas outras coisas, das frentes que a gente assume e tal, como se a gente fosse infalível, e não existe isso. Então o Evangelho, a palavra de Deus, ela é para ser degustada na comunidade. Aí nesse sentido aqui eu trago o valor, reiluminando o ser igreja, né? Porque a igreja que se pretende ser corpo místico de Cristo, como diz lá São Paulo, né, aos Coríntios, então, se ela que quer ser corpo místico de Cristo não age como Jesus agiu, atualizando a sua palavra e a forma como ele pregou, então a gente vai estar vivendo como pessoa desigrejada dentro da igreja, porque a gente não entendeu o sentido de comunhão no corpo de Cristo, que é a comunhão com os irmãos. Porque se eu digo que amo a Deus e eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Então eu acho que nesse sentido, aqueles que estão fora da igreja, para além da igreja, mas que têm a vivência evangélica de prática de misericórdia, de amor, de caridade, de bondade, solidariedade, justiça, inclusão, respeito à diferença, que são imagens que a gente entende que Jesus ele viveu de fato, então eu acho que isso é pertencer ao corpo dele. E eu acho que é muito interessante essa questão de não é corpo histórico apenas. São Paulo ele vai para além, parece que ele já sacava isso. Porque se eu disser que a igreja é só corpo histórico, que também é, e eu acredito muito nisso, porque senão não teria igreja visível, mas é uma mística que é para além da história também. A gente não pode dizer que a igreja é só a materialidade do ponto de vista da igreja que é construída do povo que se reúne. Mas se reúne em nome de quê? Se essa reunião não me leva a uma conversão de vida, a uma metanoia, né? Então, a minha igreja ela é uma igreja construída na areia e não na rocha. Nesse sentido da participação do povo, para mim, muito a aprender com o pastor Carlinhos Queiroz, que já teve a oportunidade de ir na igreja de Cristo Aldeota. Eu fui inúmeras vezes, e a coisa mais comum do mundo, o pastor Carlinhos está lá pregando e alguém levanta a mão, diz alguma coisa e ele para e escuta. Aliás, se uma criança fizer barulho, ele diz assim: ó, Deus fala pela boca dos pequenininhos, vamos calar um pouquinho, que Deus deve estar querendo dizer alguma coisa, né? Que não está nesse lugar do dono da verdade, da única figura capaz de ensinar, né?
porque isso se contradiz com a própria noção de que é o corpo de Cristo, né? Onde todo mundo é importante, onde todo mundo é parte do corpo. Eliana? Eu estava aqui sendo alimentada pela Lia, pelas palavras da Lia, né? A noção de reino de Deus, que eu concordo, né? E com a preocupação do Frei, né? Da gente não estar instrumentalizando, a gente está todo mundo falando a mesma coisa, então é isso, né? Que não há discordância, que não é o nosso... que não é o que a gente quer dizer com isso, né? Na verdade, a gente quer dizer que há pluralidade, né? De interpretação com relação a Bíblia, né, que ela é viva, né, e que outras pessoas podem falar dela e pensarem coisas mais corretas. Exatamente, porque o discurso dominante não é esse que nós estamos dialogando, né, Eliana? Não é. E assim, é muito legal, e eu queria fazer só essa palavra final, porque eu fiz indicações de livros de pessoas estrangeiras, norte-americanas, né, mas eu tenho uma preocupação, porque esses livros têm uma temporalidade. Foram livros que eu li há 10 anos atrás e que me alimentaram. Hoje, eu tenho outras leituras, porque uma coisa que eu sempre me incomodei dentro como igrejário era o recorte de gênero dentro das igrejas, de como, né? E aqui eu quero trazer a pessoa da Ivone Gebara, da teologia feminista, né? E também da Angélica Tostes, que são duas pessoas com quem que eu vejo na internet, textos delas, né? Angélica Tostes é mais jovem, né? É uma teóloga mais jovem que trabalha essa parte da perspectiva com relação à Bíblia, né? Uma leitura da Bíblia, pensando a partir com o olhar das mulheres. O que é ler a Bíblia a partir do olhar das mulheres, né? Porque sempre me incomodou também esse silenciamento, porque na verdade não é que não existiam mulheres, não é que não existiam sujeitos não brancos, não tem nem como a gente pensar no sujeito branco, na verdade, na Bíblia, porque na verdade o que foi um embranqueamento, né? Mas como é que a gente pode resgatar esses sujeitos que estão lá, está escrito lá, que eles viveram, e trazer para as nossas vidas. Como isso, tem uma pastora muito que eu acompanho, que ela fez uma série de mulheres nada ortodoxas dentro da Bíblia, que é a Odia Barros. Ela pegou só personagens femininos controversos e fez lá, colocou uma imagem também, uma imagem que não é conhecida, que normalmente todo mundo é branco, louro, e ela botou outras imagens. E foi massa, porque a gente precisa pensar, eu penso, né, que as pessoas podem discordar de mim à vontade, mas que a gente precisa pensar também na pluralidade também dos sujeitos que estão, né? E eu achei legal o Frei dizendo que uma pessoa se levantou e você deu a palavra, e você falou também do Carlos Queiroz, que isso não é comum, né? Que é como se tivesse isso tanto adoece os pastores na igreja, como faz as ovelhas ficarem adoecidas, essa ideia de que a pessoa é infalível. Quanto mais um pastor alimenta isso, ou uma pastora alimenta isso, mais ele vai ficar adoecido, porque não vai ter ninguém para conversar, e mais vai gerar nas ovelhas a ideia de que ele tem que ser infalível também. E eu acho que quanto mais a troca acontece, isso vai desde a palavra, desde a forma como os ciclos, né? E eu acredito muito na igreja no sentido de pessoas. O que eu sinto mais falta, e eu falo muito com o meu companheiro, o Fábio, eu digo, amor, porque tu não viveu isso. É o ciclo de oração, é as irmãs falando dos problemas, orando juntas, vão ajudar a outra, e não sei o que. Ou entre os adolescentes, quando tinha isso também, né, quando era adolescente. Era essa ajuda mútua, entendeu? Essa sinergia, essa coisa que era uma espiritualidade, né? Que era uma oração sem o pegar nas mãos, era uma espiritualidade que eu sinto mais falta, falando com uma pessoa que não congrega em canto nenhum, né? Só frequenta a igreja, pergunta Bethesda. Não paga o dízimo? Não paga o dízimo. Que esse é o marco do crente, que ele não está mais na igreja, ele não está mais dando dinheiro.
Não é dizimista, então Não é igreja, dizimista, não. ó, meu irmão. Cortou. Mas o fato é que essa comunhão, essa ajuda mútua, né? Então eu acho que a gente sai daqui, eu penso, né? Que a gente sai daqui pensando de forma ampliada sobre o que é a igreja. Mais do que discutir como pensar a igreja de forma ampliada para que todos ceiem, né? Para que ninguém passe fome, que todo mundo tenha o peixe, todo mundo tenha o pão, todo mundo tenha o vinho, que todo mundo esteja incluído, né? Assim. Foi muito massa a Eliana falar isso, porque antes dela começar a falar eu já estava pensando algo nesse sentido, né? Que às vezes a gente acha que a Bíblia, né, que a gente tem como palavra de Deus, enfim, o próprio Jesus Cristo são propriedades da igreja, né? Tipo, tanto evangélica como católica. E aí, quando surge qualquer releitura ou qualquer interpretação do que pode ter na palavra de Deus, na Bíblia, né? A igreja já vem assim com 4 pedras na mão, e tipo, isso não é de Deus, isso é errado e tal. E eu acho que quando a gente olha para Cristo, a gente entende que ele realmente é pão e vinho para cansados e famintos, para quem tem fome. A gente compreende que somos de Cristo e de certo modo ele é nosso porque ele escolheu se entregar por nós, mas ele não é nossa propriedade. Isso não existe em Cristo. Então, eu acho que é bom a gente ter essa visão mais aberta de que a palavra de Deus está aí para todo mundo. A Bíblia está aí para todo mundo. E que todos possam não apenas ler ou conhecer, mas que possam fazer as suas leituras de acordo com as suas vivências, de acordo com suas trajetórias. E que conhecer a Cristo, isso aqui já estou falando algo muito particular meu, conhecer a Cristo vai nos levar por caminhos que não vão ser os mesmos. Então eu acredito que eu vou conhecer Cristo de uma forma e eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar atuante na igreja, eu posso não estar na igreja e eu posso ter essa dedicação de estar conhecendo a Cristo, entendendo que se eu quero que outras pessoas o conheçam, que outras pessoas se debrucem sobre a vida de Cristo, elas vão fazer isso a partir da vida delas. Então, acho que era isso que eu queria falar. E a indicação de um filme. Eu não sei se todo mundo assistiu Mãe, o Mother. Vocês já assistiram? Pronto. Esse filme deixou muita gente meio puta, né? Bolada. Porque é uma leitura totalmente diferente do que a gente está acostumado. E eu me emocionei muito assistindo esse filme. E pra mim foi realmente um exercício de pegar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu tenho como certo e ver isso se transformar em outra coisa diante dos meus olhos. Então quem não assistiu o filme, assista, tente fazer suas referências. Não, alguns amigos meus ficaram logo agoniados, eu vou procurar o que isso significa na internet. Galera, vamos assistir e cada um dá a sua interpretação pra gente ver o que sai. E realmente é uma coisa muito rica quando você se permite expor suas ideias e confrontar, assim, não confrontar no sentido de bater de frente, mas de colocar lado a lado com as ideias das outras pessoas. E que bom que podemos fazer isso por aqui, né? Sou muito grata por isso. Primeiro dizer que eu vivi essa experiência de ser cristão desigrejado enquanto evangélico. Depois voltei para a Igreja Católica, foi quando fiz a minha experiência vocacional, e hoje sou católico, praticante, né, Eliana? Mas, enfim, né, como é que pratica também, nesses moldes aí de praticar, num contexto de pandemia, né? Tá todo mundo na prática online da espiritualidade. Mas o que eu quero dizer mesmo é que os motivos que me levaram a ser um cristão desigrejado enquanto evangélico, eu consigo lidar com isso de outra forma hoje enquanto católico. Eu estou na Igreja Católica, tenho inúmeras críticas e dificuldades com a Igreja Católica, a começar pelo fato de ser gay. Né? Isso é uma questão que não dá para passar despercebido. Há um discurso muito forte e é o discurso da maioria de gente grande que está lá no magistério da Igreja, no Vaticano, que faz esse discurso. Então, não há como negar que a Igreja Católica tem um discurso homofóbico num dado momento, e isso muito me incomoda.
Então, eu estou na igreja, no que depender de mim, permanecerei na igreja, mas isso é um ponto que é de dificuldade para mim. Eu queria poder ir para a missa acompanhado do meu companheiro, do Ronaldo, sem que as pessoas olhassem de maneira estranha o fato da gente estar entrando na igreja de mão dada, 2 homens. Eu queria poder sentar no banco com ele e dar um cheiro nele de boa, sem que ninguém olhasse para a gente como se a gente fosse 2 aberrações. Né? Final do ano passado, a gente foi para a missa de Natal na Catedral aqui de Brasília. E a gente entrou na Catedral de mão dada e as pessoas olham para a gente de uma maneira estranha, né? Então eu queria não ter que passar por isso. Não queria que as pessoas olhassem para mim dessa forma. Né? Então, estou falando isso que, enquanto católico, problematizo também a minha fé, a religião no qual eu estou inserido. Para além disso, tem todas as questões também, e aí, Frei Faustino também, enquanto negro, né? Enquanto pessoas negras, como a Eliana colocou, o cristianismo não é uma religião branca. O cristianismo foi embranquecido e, infelizmente, o que chegou para ele, dele para nós, foi essa versão embranquecida. Né? Então, para mim, também é difícil olhar muitas vezes e procurar uma representatividade e só ver santos brancos, em sua maioria, a maneira como o Cristo é representado, enfim, tem essas questões. Então, eu consigo estar diante de todas essas questões que, para mim, soam contraditórias, mas permanecer na igreja. Mas nem todo mundo consegue. Então, para mim, é muito compreensível quando eu vejo alguém que não consegue mais. É como a Eliana disse, é porque o meu rolê é com Jesus. É isso. Quando o rolê é com Jesus, a pessoa se distancia da instituição, mas continua vivendo a fé cristã. Mas, de fato, permanecer na instituição com todas essas contradições é muito difícil. É muito difícil. Né? Para encerrar, gente, a minha pergunta foi Faustino, para a Eliana, o que a igreja, vocês acham que a igreja pode aprender com os desigrejados? O que a igreja tem a aprender com os desigrejados? Eliana? Eu vou responder, eu acho que tem a aprender a ser mais como Jesus. Porque Jesus, ele não mais os de dentro e os de fora, né? Ele não tinha essa divisão. Eu acho que a igreja como instituição, ela tem como se avaliar pela perspectiva dos desigrejados. Falando de modo mesmo, as pessoas que saem, né? É uma brincadeira que eu sempre faço, que é tipo assim, um capitalista, quando quer vender um celular para mim, ele diz até que eu sou linda, né? Alguns setores, né, progressistas e tal, eles, tipo, saiu, pronto, tchau. Não querem saber. Mas por quê, né? Eu acho que tem um versículo que fala sobre a gente ser simples como as pombas e sagazes como serpentes, né? E também fala que os filhos das trevas são mais sagazes. Eu tô falando nesse sentido, até no sentido de não é fazer uma fé pessoalizada não, individualizada, que sirva para todo mundo e não sirva para ninguém, no sentido de ser neoliberal. Não tô pautando uma fé neoliberal, nem uma fé que não seja de comunidade, não é isso. Mas eu acho que a igreja, ela tem como aprender com os desigrejados, ser como Jesus, se avaliar. Será que a gente, em vez de dizer, tá bem, é porque ele tá magoado com fulano. Tá bem, por quê? Em vez de só escutar as queixas e achar que é uma coisa pessoal, né? Eu acho que é isso. E eu adorei, viu? Já adiantando, adorei conhecer o Frei, aprendi muitas coisas. Da minha parte, é uma pergunta que, na verdade, eu nunca tinha discutido sobre esse tema, assim, eu reconheço, sobre essa questão, justamente por aquilo que eu coloquei no começo. Essa expressão na Igreja Católica não é muito usual. E depois a gente tem uma tendência muito grande, de fato, de olhar para os não praticantes da religião como desgarrados. Só que sempre me perturbou muito essa expressão dos desgarrados, porque a gente nunca olha para eles como pessoas que têm algo a nos ensinar. A gente tem muita tendência, por exemplo, a olhar para o outro como o coitadinho que saiu. Mas eu acho que nesse sentido, olhando sobre esse viés, uma das coisas que a gente pode, enquanto igreja, não igreja somente católica, mas enquanto assembleia que ainda se dispõe de diferentes identidades eclesiais,
se reunir, é se perguntar, por que que as pessoas saíram? Será que eu tenho culpa disso também? A mesma coisa de perguntar se eu chego num ambiente que é somente pessoas brancas, por que não existem negros aqui? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Por que as pessoas que um dia professaram a fé e viviam conosco aqui não estão mais? Será que a culpa é só deles? Ou será que a culpa é deles ou será que é nossa? E nesse sentido traz o elemento da comunhão. Eu acho que os outros... alargar a compreensão de comunhão. Comunhão não é somente aquele que está comigo ali na minha igreja templo e que se aproxima da mesa da comunhão, mas que é incapaz de olhar para meu rosto ou ser sincero comigo. A gente tem que aprender a alargar a compreensão de comunhão, também entendendo que aquelas pessoas que não estão ali fazem comunhão conosco, que fazem talvez com muito mais verdade do que aqueles que estão ao nosso lado. Então, acho que para mim essa é uma outra compreensão, uma outra lição que a gente tem que aprender. A ampliação da compreensão de comunhão. Aqui, a comunhão que nos vincula é a comunhão no corpo de Cristo, mas que não somente diz respeito àqueles que estão próximos de mim, mas também àqueles que não estão próximos a mim. São comunhão no corpo de Cristo. Eu acho que essas duas coisas, para mim, hoje fica assim, no sentido da avaliação do porquê que o outro não está e porquê que o outro saiu, e compreender que eles também fazem parte da mesma fé que eu, embora não congregue na igreja que eu permaneço. E também até eu trago o elemento da profecia. Por que ele teve coragem de sair e eu não, quando muitas vezes eu tenho crítica? Também, essa questão, né? Ele foi muito mais corajoso, muito mais ousado sobre enfrentar. Porque é uma tomada de decisão você sair. Porque você a tomada de decisão vinculada a esse elemento da profecia, né? Porque é inconsistente a gente professar uma fé que aliás, ler uma palavra que nos vincula, que nos une ao corpo, mas na nossa prática a gente está completamente desgarrado. Aí aqui eu trago aquela passagem de Paulo, né? Quando ele diz assim, vocês dizem que uns é de Pedro, outros é de não sei quem, mas como se o corpo de Cristo fosse lacerado, fosse dividido. O batismo nos faz emergir no corpo de Jesus e pertencer a ele. Eu acho que isso é o suficiente. E também agradecer, eu acho que esse momento para mim foi não somente de construção, mas também de desconstrução de muita coisa, assim, que me fez recordar, tocar em pontos que na minha vida de fé, em pessoa que pratica e que é igrejada, eu nunca tinha pensado, por exemplo. Né? Que massa, gente. Eu fico muito feliz. Acho que aconteceu o que a gente esperava, eu e Lia, né? Esperávamos que acontecesse, que fosse um bate-papo legal, um espaço de aprendizagem. E eu lembro que a Lia falou no episódio anterior, né? Eu acho que deve ter muita gente feliz ouvindo a gente. Poxa, caramba, que bom que tem gente que pensa assim, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer a Frei Faustino. Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. A Eliana, que já é de casa, muito obrigado. Futuramente, quem sabe, nós possamos estar juntos de novo em outro bate-papo sobre outra temática. E agradecer, claro, quem nos ouviu até aqui, nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Então, muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui, né? Se você nos ouviu até aqui, já sinta-se convidado para acompanhar o nosso próximo episódio. Compartilhar com seus amigos se você acha que tem alguém também que está se sentindo um pouco solitário nessa trajetória. E fique em casa, né? Estamos lhe dando aí mais uma coisa para você fazer. Vá ouvir um podcast, vá assistir sua série na Netflix. Fique em casa, lave as mãos, use máscara, só saia se for extremamente necessário. E fiquem com Deus, fiquem na paz aí do lar de vocês. Obrigado, pessoal, também que nos acompanhou dentro desse debate. Obrigado, Frei Faustino e Eliana. Foi muito bom para mim também estar aqui com vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. E conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.